Graças e paz, povo abençoado, tudo bem, meus queridos? Aqui é o pastor Claudinei. Hoje vim deixar uma mensagem, né? Que Deus tem falado no meu coração, contar um pouquinho do meu testemunho, só uma parte. E hoje, se fosse dar um título, né, eu colocaria intimidade, um testemunho, mas é breve, não vai ser muito longo. É só uma parte, né, do que eu vivia, do que eu vivo hoje com o Pai, né? Amém? Eu vou estar falando uma passagem bíblica que é Romanos 12, 2, né, de 1 ao 2, eu vou ler, né, uma passagem bem conhecida. Amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que deixa muito claro que a gente precisa não se acomodar com as coisas do mundo. O que eu aprendi muito, né, eu vou falar de mim, muito costumes, muitas manias que a gente costuma dizer, né? Muitas culturas enraizadas na gente. E algo que me ajudou muito a me libertar, vou estar falando hoje só dessa parte, sobre prostituição, né? Sobre essas coisas, imoralidades. Mas eu, antes de vir para Cristo, né? Eu era uma pessoa que vivia pensando, vivia praticando, vivia, né, tendo esses desejos literalmente todas as horas, né? Era uma mente poluída, uma mente escravizada pelo inferno, porque a gente não tinha controle de nada. E então hoje eu, né, passar hoje aqui um pouquinho do meu testemunho, que muitas vezes tem pessoas que não conseguem por algum, né, enfim, por muitas guerras, muitas lutas, mas claro que tem várias ferramentas, mas a principal dela é ter intimidade com Deus. Como eu falei, já fui o cara que era muito viciado em pornografia, prostituição, mas ao eu aceitar Jesus, foi algo que ele veio fazendo em mim, né, diariamente. Então, eu aceitei Jesus em um mês. De dezembro a janeiro, parei de todas as coisas ruins do mundo que eu fazia. E em um mês eu já tinha me decidido, batizei nas águas. Só que naquele momento eu aceitei Jesus e 30 dias depois eu me batizei nas águas. Mas a conversão, ela é todos os dias. E aí começou um processo de limpeza, vamos dizer assim. Mas como eu consegui ser, vamos dizer, a gente tem que vigiar todos os dias, sim. Mas vamos dizer, como eu fui liberto, né, da prostituição, eu vi que era um pecado horrível. Então, ao conhecer a Deus, lendo a palavra, né, estudando, se aprofundando nela todos os dias. E por isso que eu, né, falei no começo, chamávamos esse vídeo de intimidade. Porque ao eu se aproximar de Deus, lendo a palavra, tendo comunhão com os irmãos, isso me ajudou muito a ser liberto. Eu ter comunhão com pessoas, né, irmãos em Cristo. Porque eu aprendo que quando eu estou com os irmãos em Cristo, eu estou falando do Pai. É um monte de irmãos conversando sobre o Pai. Então, ao ouvir as palavras, né, naquela época eu era, né, muito mais ignorante nos assuntos, eu fui ouvindo e fui atrás, e fui estudando, e tu vai ouvindo, e tu, uau! E Deus vem falando contigo, usando as pessoas para falar, até numa conversa que elas nem percebem, mas Deus falando. E cada vez mais eu ia lendo a palavra. E o que eu aprendo é que se eu tenho intimidade com Deus, Ele me ajuda a caminhar, né?
E nesse processo de prostituição, de pornografia, eu vi que isso era algo muito horrível para mim, para minha saúde mentalmente, fisicamente. Isso era muito horrível. Era dar muito prejuízo, né? Então, hoje o que eu queria passar para vocês é que eu, tendo intimidade com o Pai, eu me foquei tanto na palavra, que aquilo foi me ajudando, a me alimentando. E aqueles desejos foram sumindo. Então, o que eu aprendo muito em Deus, quando eu gero intimidade com Deus, na intimidade com Ele vai me mostrando o que eu preciso mudar, o que eu preciso largar. Então eu vejo assim que ao ter intimidade eu vou ouvir a Deus, vou me arrepender, vou corrigir e vou ter uma mudança de mentalidade. Hoje eu via vídeos, amanhã não vejo mais. Hoje eu tinha os desejos, vão vir as tentações, sim, mas eu fortalecido na palavra, de Deus, aquilo vai me dar um start. E eu, fortalecido no Senhor, por ter intimidade com Ele gera isso em mim, uma autoridade, forças, determinações, que eu vou dizer não para aqueles desejos. Porque não tem como nós, carne, homens, seres humanos, dizer eu vou conseguir sozinho. Não tem como. Eu precisei de ajudas de pessoas, eu precisei principalmente de ler a Bíblia e entender o que eu precisava fazer. Porque não é simplesmente assim, 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 não. Nós precisamos ter comunhão porque Ele vem. Ou Ele vem na oração, ou Ele vem um irmão te ajudar, ou você vai no irmão conversar e Deus fala aquilo e te orienta. Isso é gerar intimidade com o Pai. Gerar na intimidade, você vai estar no ambiente, Ele vai te conduzir em ambientes que é agradável a ti. Isso também é muito importante, sabia? Fugir da prostituição, fugir da pornografia, é ter comunhão com as pessoas também. Ao orar, Deus vai te direcionar a estar com pessoas que vão te ajudar sobre esse assunto. Porque eu precisei muito de ajuda. A gente precisa até o nosso último dia. Mas nesses processos até aqui, então, a mensagem que eu quero deixar para nós é isso. Que nós devemos ter comunhão com o Pai, que nós devemos ter dedicação mais com o Pai. Para que nós devemos ser libertos, sarados e curados. Porque a palavra cura, a palavra liberta e a palavra transforma. Eu vou estar dando algum exemplo do que já aconteceu, porque também tem muita gente que pensa que vim para Jesus, está tudo sarado, está tudo perdoado, está tudo feito, está tudo certinho, não vou ter mais tentação. Não. A grande diferença é que no mundo é o meu espírito. Em Cristo, quando eu me entrego a Cristo, eu tenho um aliado muito forte. É o maior de todos, que é o Espírito Santo. Ele é o que vai estar falando comigo. Ele é que vai estar conversando comigo. Ele na intimidade, às vezes, não estou dizendo que você só vai falar, ele vai falar contigo quando estiver no privado, vamos dizer, não. Você vai ter o seu tempo, sim, mas você vai estar no trabalho, você vai estar no carro, você vai estar no mercado, e às vezes você vai estar pensando, conversando com o Pai. O Espírito Santo vai estar ali contigo, ele está conosco, né? Ele vai estar orientando o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então isso é intimidade. E às vezes você está dirigindo e algo acontece, um pensamento, uma tentação, você olha para um lado, vê algo, uma mulher, você, o Espírito Santo, filho, vira o rosto, vira e repreende. Então eu tenho aprendido muito assim, que o Evangelho ele é simples. O problema é que nós, seres humanos, complicamos ele. A palavra, ela é, vamos dizer assim, ela é simples. O Pai e o Filho junto, nos fortalecendo. Então eu vejo assim que é Pai e Filho junto. E é um exemplo. Somos nós com o Pai, tendo comunhão, tendo se aproximar dele. Então assim eu vejo que nós precisamos desse momento. Muitos não estão conseguindo, principalmente, claro que tem várias ferramentas, outros meios também de se ajudar, mas o principal é esse.
Porque muitas vezes a gente não está tendo intimidade e quer que as pessoas resolvam. Eu vou no fulano para ele orar por mim e me ajudar. Sim, isso é bom, mas se eu não tiver uma intimidade, uma entrega em Deus, eu, no particular, é difícil. Porque eu vou ouvir, não vou absorver. Porque se eu leio a palavra, eu tenho intimidade com o Pai, quando eu estiver aconselhando com alguém, cara, a palavra dele vai entrar e como se fosse o próprio Deus falando conosco. Porque daí você leu, você está lendo, você está buscando. Então muita gente está vindo e terceirizando. Ele vai orar e vou ser curado. Temos que cuidar com isso. O Pai, ele não intermediou nada. Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu porque para mostrar que cada um tem intimidade com ele. Não terceirizou nada. Não disse, vou usar fulano para fulano. Não, cada um tem a sua intimidade com Deus. E é isso que nós precisamos entender. A intimidade vai gerar muitas coisas. Às vezes você na intimidade, você está com algum problema. Deus vai usar alguém para te ligar, vai fazer, mas precisamos ter essa intimidade. Isso é primordial. Não tem como tu vai fazer 12 anos como cristão. Se eu parar de orar hoje, parar de ter intimidade com Deus, logo vai dar problema. E o diabo, ele não para, ele não descansa nada. Ele não descansa um segundo. Então não podemos descansar, de vigiar, né? E uma delas já aconteceu, né? Hoje eu moro em Itajaí, a gente tem uma cidade que é muito, nessa parte ela é bem ruim, porque muitas mulheres andando de um jeito que não agrada. Então, às vezes a gente passa, vou falar de mim, e você acaba olhando e aquele desejo entra. Mas o que eu antigamente faria era ficar pensando, mas hoje eu trago para mim e começo a orar e repreender. Porque a gente vê, a gente passa, mas muitas das vezes é uma setinha que vem. Então, o que eu fiz? Eu fui orar. É uma das ferramentas que eu tenho aprendido, que cada um no seu quadrado. A oração, ela é fundamental. Ela te revela, ela te leva a um teu encontro com Deus para Ele te direcionar o que você deve fazer. E eu estava orando, jejuando por uns dias, nada passou. Piorou, a tentação piorou. Mas como eu falei ali, se eu tenho intimidade, se estou lendo a palavra, se eu estou tendo comunhão com o Pai, o que eu aprendo? Ao continuar orando, continuar jejuando, mesmo não ter passado, o Espírito Santo me lembrou da passagem de Tiago 5,16. Confessais uns aos outros para ser sarados e curados. Perdão. E automaticamente, porque Deus ele pede perdão, é o que eu fiz na hora, ele nos perdoa. Só que para ser sarados e curados precisamos confessar alguém. Tem gente que diz que não, mas para mim, eu falo de mim. Tem alguns testemunhos, mas o desse hoje, quando eu entendi que ele me deu um estralo, porque o Espírito Santo nos lembra do que lemos. E quando ele me lembrou, automaticamente eu lembrei, vou chamar o meu pastor, vou confessar. Na hora o Espírito Santo falou, tens uma mulher, você confessa para ela. Então quando eu vejo que Deus fala comigo é porque eu estou preparado. Então eu orei uns 2 dias, foi para Deus preparar o coração dela e falar. E quando a gente foi orar, se ajoelhar para orar, para ir descansar, para ir dormir, o Espírito Santo me lembrou que era naquele dia, naquele momento, quando eu confessei para ela, que ela me perdoou e orou por mim. É algo que a gente às vezes deixa de fazer, de pedir para a esposa orar por nós também. Quando eu confessei, ela me perdoou e ela orou por mim, sumiu. Eu costumo dizer, do meu jeito. Saiu, foi pego tudo e jogado fora. Mas por que isso aconteceu? Porque ao ter intimidade, eu orando e jejuando, não adiantou, mas eu permaneci nesse lugar. O Espírito Santo me lembrou. Porque eu foquei tanto que jejum e oração vai sair, que ele permitiu e... Senhor, o que está acontecendo? E é algo que a gente tem que fazer essa pergunta. Às vezes a gente entra num lugar secreto, só quer orar.
A oração, para mim, eu aprendo que ela é mais ouvir do que falar. Então, às vezes a gente entra num lugar, Senhor, 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 fala, 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 fala. Então, está sendo um desabafo, mas a oração é você vai falar e vai ouvir. E ouvir mais do que falar. Então, ao eu continuar nesse lugar, o Espírito Santo, quando eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Que eu não consigo sair desse lugar. O Espírito Santo me lembrou dessa passagem de Tiago 5,16. E quando eu botei em prática o que ele me passou, né, fiz, Senhor, me perdoa, fiz o que ele, né, me orientou, saiu aquele desejo. Então, o que eu aprendo com isso? Desejos no mundo vêm, desejos a gente estando em Cristo vem. Só que a diferença é que antigamente a gente aceita e pensa e vai longe. Mas em Cristo, eu digo de mim que vem um arrependimento, Senhor, me perdoa por isso, por esses pensamentos que vêm. Coloco diante de Deus e sai. Porque eu quando eu entendi que eu sou livre em Cristo, eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus. Então, o que eu quero passar para nós entender. Eu não consigo ser liberto. Então, você precisa, primeiramente, entrar em comunhão com Cristo. Colocar diante dele os seus pecados. Se é desejos imorais, se é colocar diante dele e ouvir ele. E ouvir a ele. Ele vai te orientar. Ou muitas vezes ele pode colocar pessoas na tua vida e vai te lembrar, você na oração vai lembrar, fala que fulano, você vai pedir ajuda. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade. É daqui em diante da intimidade que vai nos levar no lugar certo. Eu orei, jejuei. Até então, no momento, não estava valendo. Mas por quê? Porque naquele momento precisava ter uma confissão. Né? Teve o arrependimento, teve a confissão a Deus, o arrependimento. E teve a confissão à pessoa, que naquele momento era minha esposa. Então é isso que nós temos que entender, gente. Então é isso que nós temos que entender hoje. Temos que gerar arrependimento em nossos corações. Porque a glória de Deus vem, o amor de Deus vem sobre toda a nossa casa, em nome de Jesus. Então esse é um principal foco. Arrependimento, confissão. Nós precisamos, eu só consigo ter arrependimento dos pecados se eu ter comunhão com Deus. Porque eu vou entender que Ele me livrou, Ele me libertou, eu sou livre, mas eu escolhi ficar com Ele. Jesus me escolheu. Só que quando Ele me libertou, eu entendi que eu sou livre. Mas, irmão, ser livre em Cristo é maravilhoso. Eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Então você pode tudo em Cristo, obedecendo a palavra. Então se agarre a Jesus. Tenha intimidade com Ele. Assim você vai ser curado, liberto, sarado, transformado por Ele, em nome de Jesus. Bom, eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Tenha intimidade com Deus. Porque foi assim que, né, até hoje, mas eu digo o caldo mais grosso, de eu entender que a prostituição, a pornografia, a imoralidade era um pecado muito horrível. E quando eu entendi isso e busquei em Deus, agora quando vem, né, desejos, guerras espirituais, eu entendo que eu preciso estar diante dele, de joelho prostrado diante dele. Aí ele vem com a sua graça, com o seu amor e me orienta o que eu devo fazer. Porque oração não é entrar lá, falar e virar as costas e sair. Entrar lá e às vezes tu nem abre a boca. Eu muitas vezes entrei e fiquei calado e ele só vem dando a visão. É isso, isso. Ou quando eu perguntava, né? Eu costumo dizer, claro, quando eu pergunto, Senhor, por que isso está acontecendo sobre a minha vida, sobre a minha casa, algumas coisas, circunstâncias. Aí ele mostra eu costumo dizer para mim, é um download. Ele baixa o filme e mostra, você fez isso e isso. E corrijo. Se é perdão para alguém, se é liberar perdão, se é... Enfim, se é o que tem que fazer, eu vou e faço. Mas eu preciso ficar atento, ficar com os ouvidos atentos, os ouvidos espirituais ao Pai. Mas por isso eu preciso ter comunhão. Se eu ler a palavra, ter comunhão com Ele, eu vou saber que eu preciso descansar nele.
Descansar nele é ouvir ele, e a gente às vezes não quer ouvir. A gente só quer Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus me tira daqui. Não, às vezes ele não vai tirar eu dali. Às vezes ele vai querer que eu, nele, determine que eu vou sair daquele lugar. Eu preciso às vezes sair desse lugar. Muitas das vezes é isso que acontece. A gente estava assim, me tira, me tira, me tira. Tem coisas que ele vai nos tirar. Ele é um pai, ele não vai deixar nós sofrer com isso. Mas tem muitas coisas que já aconteceu comigo. Ele me pede isso. Larga, entrega isso a mim. Entrega isso a mim, filho. Eu preciso entregar. Isso é uma renúncia também. Nós precisamos renunciar nossos desejos carnais, nossas, né? Trazendo para esse contexto que nós precisamos renunciar isso diante do Senhor. Então fica essa mensagem no seu coração. Coloque-se diante dele e tenha intimidade com ele. Porque eu não sou melhor que ninguém. Somos todos iguais. Precisamos ter comunhão com ele. E se ele me ajudou, ele vai te ajudar também a sair desse lugar, né, de moralidade, de prostituição. Mas você precisa entrar nesse lugar secreto. Lugar secreto nele. Que você vai ver o que ele vai fazer. Mas você precisa ouvir ele falar. Ele vai falar, mas às vezes ele não fala porque a gente está falando pior que papagaio. Então entenda isso. Oração é ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Se quiser chorar, chore, se arrependa, coloque tudo diante dele. Mas ouve ele. Quando eu parei para ouvir ele, muita coisa mudou na minha vida. Melhorou muito. Por quê? Porque eu comecei a ouvir a ele e dar uma direção, né, um rumo certo. Porque às vezes a gente só vai falar com Deus quando faz toda a meleca. Ah, Deus, eu fiz e me perdoa. Claro que ele perdoa. Poxa, mas eu poderia ter evitado. Se eu tiver comunhão com ele. A sensibilidade no ouvido. Ouça, isso está errado. Não vou naquele lugar. Não vou naquele tal lugar. Então vamos entrar nesse lugar. Ah, Deus me tira daqui. Deus faz isso por mim. Deus... Ele faz. Só que tem coisas que ele espera nós tomar uma posição. Se você está pedindo e ele não está fazendo, reflita nisso. Às vezes ele está esperando você tomar uma posição para ele te ajudar a sair desse lugar. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração. Lembrando disso. Tenha comunhão com Deus. Tenha intimidade com Deus. Ouve o que ele tem para te falar. Ele é um pai que nos ama muito. Só que ele precisa que nós, como adultos, tomamos essa posição de querer mudar. Ah, eu não consigo. Busque ele na intimidade e vê o que ele vai falar. Como eu falei aquela parte, a oração e jejum são fundamental na vida do cristão, dos cristãos. Mas naquele momento ela é bom para se fortalecer. Mas naquele momento ela não adiantou. Ela não tirou aqueles desejos. Mas a comunhão, o jejum e a oração me ajudaram a ficar mais sensível, a ouvir a ele, e aí ele me revelou. Faz isso, faz aquilo. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, dê por esses dias, uns dias abençoados, maravilhoso para vocês, em nome de Jesus. Vou estar orando aqui rapidamente para nós encerrar esse vídeo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esse momento maravilhoso, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai de contra cada vida que ouvir esse vídeo, Senhor, que ver esse vídeo, Pai. Pai, assim como o Senhor me orientou na intimidade contigo, Senhor, a ser liberto, ser sarado, curado e transformado, Senhor, como diz Romanos 12:2, que nós não podemos conformar com os padrões desse mundo, Senhor. Ah, Senhor, porque ao decidirmos isso, veremos a boa e agradável vontade do Senhor sobre a nossa casa. Pai, eu te peço, ajuda os teus filhos, Senhor, assim como o Senhor tem me ajudado a cada dia ser transformado e liberto, em nome de Jesus. Que por esses dias venha uma transformação de mente, Senhor, uma renovação de mente, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo.